Olá, eu sou Cláudio Hermolin, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio de Janeiro. A potência da inteligência artificial é uma realidade na indústria da construção. As construtoras terão cerca de 71% de aumento no seu faturamento até 2050 usando inteligência artificial. Hoje, cerca de 80% das empresas já utilizam inteligência artificial, 60% aplicam em segurança virtual e 40% já utilizam nas pesquisas de dados. Para falar sobre esse tema, nosso convidado de hoje é Ramon Azevedo, eleito em 2024 uma das 10 pessoas mais influentes em tecnologia e inovação no mercado imobiliário brasileiro. Muito obrigado aí pela sua presença, obrigado pela oportunidade de estar conosco, de ter vindo ao Rio de Janeiro, especialmente para participar do nosso episódio do SinosCast Rio. Bom, eu que agradeço, Cláudio. Assim, é um prazer estar aqui junto com vocês, especificamente junto com você, né? Nas nossas mensagens sempre chamo o professor Cláudio Hermolin, né? Por todo o aprendizado que você compartilha conosco da Morada desde quando a gente começou. Então, realmente é um prazer compartilhar um pouco da aplicação de tecnologia e inteligência artificial nesse mercado, que é o nosso mercado imobiliário, da construção de uma forma geral. Ótimo. E para quem não sabe, né, o Ramon foi eleito, né, uma eleição aberta, foi eleito um dos profissionais mais influentes do mercado imobiliário em 2024 na categoria inovação. E para a gente entender um pouco, né, como é que você chegou nesse reconhecimento e como que você passou a liderar uma startup que hoje trabalha com o mercado imobiliário, com inteligência artificial, eu queria entender aí essa sua trajetória na área de tecnologia, de inteligência artificial e chegando até os dias de hoje. Tá certo, vamos lá. Bom, curiosidade, né? Primeiro uma curiosidade, esse ano fazem 30 anos. 30 anos que eu escrevi a primeira linha de código. Opa, então eu errei em 10 anos. Na parte de programação específica. Então são 30 anos. A Morada é mineira, é uma empresa mineira, mas eu sou capixaba. Né? O capixaba que morei em Vitória, minha família é toda do interior do Espírito Santo, mas já morei também em Corumbá, no Mato Grosso, já morei em Campina Grande, na Paraíba, e em Belo Horizonte nos últimos 30 anos, foi a cidade que nos acolheu. Né? Sempre com tecnologia nessa cidade? Sempre, sempre. Assim, eu falo que assim, eu tive sorte. Primeira coisa que eu fiz na vida, do ponto de vista profissional, foi mexer com tecnologia. Então, quando chegou na época de curso técnico, informática. Graduação, computação. Mestrado, inovação. Então, sempre foi naturalmente na área de tecnologia. Diversas funções, diversas atividades, algumas indústrias diferentes, né? Mas sempre ligado à tecnologia e gestão da tecnologia de uma forma geral. Né? Nós começamos na Morada tem 4 anos. 4 anos. Mas especificamente as soluções que são aprovadas pelo mercado e utilizadas pelo mercado têm menos de 2 anos. Então, quando surgiu a notícia da premiação, da indicação ali para o prêmio, para a gente foi uma grande surpresa. Porque primeiro que não é um reconhecimento meu, é um reconhecimento do time, né? Sim. A Morada tem hoje mais de 40 pessoas no time, todo mundo super engajado para entregar o melhor produto para os nossos clientes. Então, assim, foi uma comemoração da equipe, da empresa, não especificamente para Ramon, pessoa física, etc. Então, assim, a gente ficou muito feliz mesmo, que é pouco tempo de jornada, mas já tendo um reconhecimento e um destaque junto ao mercado. Né? A Morada, ela, apesar de ter pouco tempo, ela começou a nascer, né? Um embrião foi na Kunomi, né? Que é uma empresa que já trabalha com inteligência artificial e soluções, inclusive para empresas enormes, né? Gigantes aí do mercado brasileiro. Então, queria entender um pouco desse histórico, né? Dentro da Kunomi com soluções de inteligência artificial. E em que momento vocês observaram a oportunidade de fazer uma empresa voltada para o mercado imobiliário especificamente? Bom, vamos lá, né? Então vamos voltar um pouquinho, né? Mais ou menos 10 anos atrás foi fundada a Kunomi. Kunomi é uma empresa de inteligência artificial que a gente chama de Pure Tech brasileira. Uma empresa de tecnologia 100% nacional. 10 anos atrás. Então, assim, a maior parte da população acredita que a inteligência artificial surgiu com o ChatGPT, né? Que surgiu 2, 3 anos atrás. Nós estamos falando de 10 anos atrás. Então, um exemplo do que foi construído na época de Kunomi, se quem está nos ouvindo, nos assistindo, né, procurar no Spotify
por uma música chamada Neural, do Sabotage. Essa música foi gravada há cerca de 10 anos atrás, foi gerada por inteligência artificial da Kunumi. Sendo que o Sabotage já faleceu há mais de 20 anos. Ou seja, foi gerada por IA, a família aprovou a gravação daquela música, Negrali gravou para o Spotify, e é uma música que tocou mais de 3 milhões de vezes no primeiro dia, quando ela foi lançada. Nós estamos falando de 10 anos atrás, né? Então, assim, a Kunumi nasce na origem da geração atual de inteligência artificial, sendo fundada pelo professor Nívio Ziviani, um pesquisador super renomado, muito conhecido no Brasil e que trabalha com inteligência artificial há mais de 20 anos. Ou seja, né, nós estamos engatinhando se comparado a toda a experiência que ele já tem nesse mercado. E pela Kunumi nós atendemos grandes empresas no Brasil. Banco Itaú, Bradesco, a Wilson Sons, aqui do Rio de Janeiro, a Coca-Cola, McDonald's, planos de saúde do Brasil inteiro. Sempre com inteligência artificial. Sempre inteligência artificial resolvendo problemas complexos. Por exemplo, qual que é o melhor preço para se vender uma promoção do McDonald's se você quer ampliar as vendas de Coca-Cola? Eu estou no McDonald's, eu quero regular os meus preços e as minhas promoções para vender não somente o sanduíche, mas a bebida também. Qual que é o melhor momento? Inteligência artificial respondia isso. E respondeu isso durante a pandemia. Qual que é o melhor ajuste de estoque dentro de um supermercado? Partindo do princípio que as pessoas estão em casa durante a pandemia, elas não estão indo ao supermercado para que não sobre produto e não falte produto na gôndola. Problema de inteligência artificial. Como que você faz a aprovação de um procedimento complexo em um plano de saúde usando inteligência artificial? Então esse é o tipo de problema que a gente resolvia ali na Kunumi. Ano passado a Kunumi foi vendida para o Banco Bradesco, então o Bradesco absorveu 100% da empresa, mas a Morada já tinha nascido como uma spin-off. E ela nasceu de uma provocação. Então um dos conselheiros que existia na Kunumi, ele é do mercado imobiliário e ele falava, olha, a gente faz coisas maravilhosas em todos os setores, menos no mercado imobiliário. Vamos começar no mercado imobiliário? Aquela provocação foi uma sementinha, ela foi germinando, foi crescendo, até que um dia nós vamos criar uma empresa, então. Criar um negócio novo, esse negócio foi chamado de Morada, ele nasceu com toda a experiência da Kunumi em inteligência artificial, mas focada e direcionada para o mercado imobiliário. E com os desafios exclusivos do mercado imobiliário. Que não são poucos, né? Que não são poucos. Assim, no começo, o primeiro desafio foi: inteligência artificial funciona em cima de dados. Primeira reunião que nós fizemos com um diretor comercial de uma grande imobiliária, ele falou, como que vocês vão aplicar a inteligência artificial aqui? A gente falou assim, olha, a gente faz isso para grandes empresas no Brasil. Mas e os dados? Eu falei, você tem os dados? Ele pegou uma pilha de papéis bem grande, jogou em cima da mesa e falou, esses são os meus dados, o que você vai fazer com inteligência artificial? Nada. Porque não tinha nada em sistema, não tinha nada em CRM, RP. Então, assim, no caso do mercado imobiliário, a gente passou por todo um processo de evangelização, de organização da informação, até que a gente pudesse, de fato, utilizar a inteligência artificial. Explicando para vocês o que é o spin-off, a Kunumi tinha dentro dela várias atividades, uma delas inteligência artificial para a indústria da construção civil e mercado imobiliário, e a Morada, então, saiu de dentro da Kunumi para virar uma empresa independente da Kunumi. Eu costumo dizer que você conversa às vezes com muitas empresas que, né, olham para frente, querem captar clientes, né, querem fazer investimentos em mídia, em marketing, e às vezes nunca olhou para dentro de casa para poder trabalhar os dados que eles têm, né? E os dados são os clientes que já compraram o imóvel, os que já estiveram ali, mas não compraram o imóvel, por que compraram, por que não compraram, qual é o perfil, que tipo de imóvel que ele mais vendeu na história da empresa dele, né? Seja em localidade, seja em tipologia, seja em preço. Então, eu provoco as pessoas para dizer assim, cara, você tem uma mina de ouro dentro de casa e às vezes você não foi lá garimpar para poder tirar o que tem ali de valor. Exatamente, né? Quando a gente fala de inteligência artificial é o somatório de 3 coisas. Primeira coisa, capacidade de computador processar informação. Isso é muito recente.
Isso é muito recente. Então, assim, nos últimos 5 anos, nós, como humanidade, desenvolvemos a capacidade de processar grandes volumes de dados. Esses computadores milionários que foram construídos, muito sofisticados. Esse é um ponto. O segundo ponto são algoritmos, programas de computador. Isso é desenvolvido ao longo dos últimos 80 anos. Tem 80 anos que nós desenvolvemos algoritmos. Mas a terceira parte, ela é 100% conectada com o nosso papo, são os dados. Tem no máximo 10 anos que nós aprendemos que é importante guardar os dados. Isso de forma genérica. Sim. Quando a gente faz o recorte no mercado imobiliário, talvez 4 anos, 3 anos, alguns casos ainda estão nesse processo. Então, se computador é acessível da mesma forma a todos, algoritmo é acessível da mesma forma a todos, o que pode diferenciar as empresas? Os seus dados. Sim. Porque eles são seus. É o comportamento do seu cliente, é o seu aprendizado na relação com o cliente. Então a gente tem que valorizar, cuidar, né? Preencher da forma correta, higienizar, né? Limpar os dados, tirar tudo aquilo que foi gravado indevidamente para ficar somente com a informação que é válida. Aí você tem um grande diferencial. E acho que essa é uma mensagem importante para as pessoas que hoje têm qualquer negócio, né? Porque isso vale para qualquer indústria, para qualquer segmento. Exatamente. Que por algum motivo não tem ou nunca tiveram a preocupação de armazenar as suas informações, né? Como você falou, é o cara que de repente guarda os dados dele numa planilha que, né, tá perdido em algum lugar, ou em papel, ou nem se preocupa em guardar. Fala, para que eu quero saber quantos clientes entraram aqui na minha loja nos últimos anos, ou, né, quem é o perfil do cliente que já passou por aqui. Então acho que essa mensagem, né, da gente cada vez mais se preocupar em armazenar de uma forma organizada os dados, né? A história das nossas empresas, né? Seja construtora, incorporadora, imobiliária. Acho que esse é o pontapé inicial, né? Porque às vezes o cara tá falando, todo mundo trabalha com inteligência artificial, eu queria trabalhar... Tá, mas você tem os seus dados organizados? Se não tiver... não dá nem para começar a conversa, né? E o mercado imobiliário, ele é muito único, né? Cada praça tem as suas características, cada região tem as suas características, cada produto atinge um público específico. Por que eu estou comentando sobre isso? Porque se você não utiliza os seus dados na construção de inteligência artificial, você vai consumir os dados de um terceiro, só que aquilo foi construído em outra realidade. Sim. Então você vai estar atendendo o seu cliente com base em dados de uma outra realidade completamente diferente. Então é fundamental nós construirmos estruturas o mais simples possível no início para armazenar e organizar bem os seus dados. A gente fala que o mundo é controlado pelo Excel. Ele é controlado pelo Excel, só que nem sempre a gente consegue tirar os insights necessários para a utilização de inteligência artificial, inteligência de negócio de uma forma geral, do Excel. Então coloca um CRM, o mais simples que seja, um controle financeiro, o mais simples que seja, mantenha aquele sistema alimentado, sincronizado com o banco, sincronizado com as visitas, com as vendas, porque essa é a estrutura inicial para depois você aplicar a inteligência artificial. Entendi. Não, ótimo. E aí, mergulhando um pouco aí nessa experiência da morada, né, dos produtos que hoje foram elaborados dentro dessa jornada da morada, a gente sabe que tem a assistente virtual, né, a Mia, que conversa com os clientes, né, que interage com os clientes que estão num processo de procura de imóvel, para comprar o imóvel. Conta um pouquinho sobre isso. O cliente, ele... sabe que está conversando com uma máquina, não sabe qual é o nível de humanização que essa relação chega para que as pessoas interajam sem perceber que, por exemplo, está conversando com uma máquina e não com um ser humano. Não com um ser humano, né? Bom, quando a gente começou essa jornada, mais ou menos uns 2 anos, que foi construir a Mia, né, que é a morada inteligência artificial, nós tínhamos um escritório, uma parede grande de vidro. E aí nós escrevemos bem grande a caneta naquela parede assim: será que as pessoas vão interagir com a inteligência artificial igual elas fazem com o ser humano? Aquilo ficou 3 meses ali, né? E para a nossa surpresa, as pessoas interagem muito mais com a inteligência artificial do que com o ser humano. Durante esse processo, a gente atendeu mais ou menos 1.200.000 pessoas. O nosso objetivo é chegar ao final desse ano tendo atendido o equivalente a 1% da população do Brasil com inteligência artificial.
E isso traz uma série de aprendizados. Um dos aprendizados é exatamente esse, né? É o nível de disposição que as pessoas têm em compartilhar dados e bater papo com a inteligência artificial. Então, um número muito interessante. Quando uma pessoa chega interessada em um imóvel, então ela estava no Instagram, viu ali um anúncio, clicou no botãozinho e falou, quero mais informações. Quando ela é atendida por um ser humano, ela troca, em média, 3 mensagens. Ela envia 3 mensagens e recebe muito mais, porque quem está atendendo fica ali fomentando a conversa. Mas ela envia 3 mensagens. Quando essa conversa é com inteligência artificial, ela envia, em média, 9,8 mensagens. Por quê? Porque a inteligência artificial interage com ela em tempo real. Ou seja, 52% do manifestar de interesse por um imóvel, né, dos novos leads, chegam fora do horário comercial. Com a inteligência artificial, ela falou oi, a IA fala oi. Aonde fica esse imóvel? Fica na Lapa. Quantos quartos? 3. Quantos metros? 112. Então, é uma conversa que segue o ritmo do cliente. Ela flui. Ela flui de acordo com o ritmo e o tempo de resposta do cliente. Quando é com o ser humano, vai no ritmo do ser humano. E ele nem sempre está disponível para responder 100 conversas ao mesmo tempo. Ontem, a gente estava acompanhando um painel de gestão da morada. Ontem, na hora do almoço, tinham quase 9.000 pessoas conversando ao mesmo tempo com a Mia. 9.000 pessoas. Então, você consegue gerenciar... Em diversos lugares do Brasil. Todos os estados e todos os DDDs. Do Brasil. E algumas pessoas de fora, né? Quando a gente fala de imóveis para investimento, principalmente em São Paulo, tem muita gente de fora que faz essa aquisição. Então, assim, a Mia conversa em português, inglês, espanhol, né? Ela é multilíngua também. Então, se ela falou oi e a pessoa respondeu hi, ela vai continuar a conversa ali em inglês. Né? Então, ela se adapta de acordo com aquela realidade, né? Agora, a pergunta inicial. As pessoas compreendem que é uma IA, elas acham que é uma pessoa... Por uma boa prática, a primeira mensagem sempre informa que é uma inteligência artificial. Né? A gente fala genericamente Mia, mas cada um dos nossos clientes coloca o nome que quiser. Então, existe a Diana, a Antônia, o Antônio, e aí vai, cada um coloca. São mais de 1.000 Mias que existem hoje em todo o Brasil. Então, primeira mensagem, oi, eu sou a Mia, a inteligência artificial da empresa X. Essa é uma boa prática, mas mesmo assim, as pessoas confundem. Mas como que você sabe? Mas o objetivo de já se identificar como uma atendente virtual é por alguma... É por uma questão de transparência. É só para que, se em algum momento a pessoa perceber, ela não se sentir... Enganada. Ou seja, eu achei que estava falando com o Ramon, com o Cláudio, e na verdade era um avatar digital, alguma coisa assim. Entendi. Essa é uma boa prática. Agora, a gente percebe muito claramente que, principalmente em classes sociais mais baixas, o pessoal confunde. E a gente vê pelas respostas. Então tem um áudio que é espetacular, é maravilhoso. Era uma sexta-feira à noite, dá para perceber que é um áudio de uma senhora, né, pelo tom da voz, pelo jeito da voz. A Mia, ela ouve, então você pode mandar um áudio que ela vai entender o áudio. Então não precisa escrever. Não precisa escrever, você pode mandar um áudio. Você pode mandar uma foto, ela entende o que tem na foto. Você pode tirar uma foto e falar assim, eu passei na frente desse empreendimento. E ela vai entender aquilo dali. E aí o áudio dizia assim, ô minha filha, muito obrigado pelo seu atendimento. Bom final de semana e Deus te abençoe. E a Mia respondeu, né? Bom final de semana, Deus te abençoe também. Então é isso, né? As pessoas de fato elas confundem porque é uma conversa muito fluida. Só um parâmetro. 93% das pessoas avaliam a conversa como excelente. Na relação homem-homem, humano-humano, essa relação não chega a 80%. Você não tem um atendimento humano avaliado de forma excelente por mais de 80% das pessoas. Mas a IA a gente chegou a 93%. Porque é uma conversa muito fluida. E acho que um ponto, né, principalmente nessa jornada de procura de imóvel e tudo mais, primeiro, a gente sabe que essa jornada ela pode acontecer qualquer dia, qualquer hora. Exato. E você não consegue, por mais que você tenha uma estrutura na sua imobiliária, na sua incorporadora, você não vai conseguir ter um corretor o tempo todo, uma corretora atendendo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que o ser humano tem dias bons e dias ruins, né? Então tem aquele dia que você tá disposto a ter uma conversa, tem aquele dia que você fala, cara, eu não tô com paciência de ficar conversando com o cliente. A bateria social acaba às vezes. E tem aquele dia que você não tá legal, faz parte. Exato. E acho que isso tudo sai
vamos dizer assim, da incerteza na hora que você coloca do outro lado a inteligência artificial, uma máquina, né? Algo que não tem essa variação de dia, de hora, de humor, de cansaço e tudo mais. Né? Exatamente. E tem um aspecto de treinamento, né? Então, vamos imaginar incorporadores em fase de lançamento. Então, ele vai organizar a sua convenção, vai chamar os corretores, vai treinar sobre um produto, vai dar todos os detalhes sobre o produto para os corretores e para os atendentes, vai fazer toda aquela organização. Primeira visita que o cliente vai fazer, ele chega na garagem e fala assim, qual que é a largura dessa vaga? O corretor não vai lembrar. Não vai lembrar. Ele, em geral, ele não está exclusivo para aquele empreendimento Sim. também. Ele trabalha com outros empreendimentos. Então, existem detalhes em nível de especificação do empreendimento e de treinamento que a inteligência artificial aprende de forma mais fluida. Ou seja, você ensina uma vez, dá todos os detalhes e ela consegue se organizar e se virar de acordo com as perguntas, né? Então, assim, a gente vê benefícios em termos de redução no tempo de treinamento, melhoria na qualidade e, naturalmente, na taxa de conversão. Agora, nós estamos falando muito do primeiro atendimento. O primeiro atendimento é o caso de uso mais claro no mercado imobiliário de uma forma geral. Agora, existem soluções, nós temos esse tipo de solução, onde você dá o apoio ao corretor. Ou seja, quando o corretor está acompanhando uma visita ou num processo de negociação e o cliente faz uma pergunta técnica, ele pode perguntar para a inteligência artificial. Esse é o Salles. É um assistente de vendas. É um assistente de vendas. A gente chama de copiloto, né? Tá na moda agora, hoje em dia, esses termos, né? Um copilot, né? Um copiloto do corretor. Então, ele pode tirar dúvidas técnicas do empreendimento, dúvidas sobre o contrato. Às vezes o cliente tem uma dúvida sobre financiamento, ele pode esclarecer as dúvidas sobre financiamento, ele pode enviar a documentação do cliente, tudo pelo WhatsApp. É como se ele estivesse conversando com o próprio assistente pessoal dele. Né? E um terceiro caso de uso também muito comum é o pós-venda. Porque assim, eu tive uma incorporadora grande de São Paulo na semana passada e eles falaram, olha, eu recebo 30 mil novos leads todos os meses. Eu falei, nossa, isso é muito. Quantos atendimentos você faz de pós-vendas por mês? Ele, mais de 100 mil. Caramba. A diferença é que você está jogando o cliente para dentro. O outro, você está dando um atendimento de 5 anos de pós-venda, garantia, etc. Que hoje, em geral, são feitos por estruturas de call center. Então, a inteligência artificial também entra ali. Emissão de segunda vida de boleto. A gente está em fase de declaração de imposto de renda. Sim. Me manda o meu demonstrativo de quitação. Do que eu paguei. Do que eu paguei, se teve juros, se não teve, desconto, etc. Eu quero ver o manual do meu empreendimento. Você pode acessar via inteligência artificial também. Então, hoje são pelo menos 3 grandes aplicações que são muito claras no mercado imobiliário, especificamente. Né? Não, é realmente uma revolução, né? Acho que principalmente nessa questão da ajuda ao cliente nessa jornada, que é uma jornada extremamente importante, né? Como você colocou aqui, são diversas dúvidas que surgem no processo, são perguntas que às vezes... Né, por melhor que seja o ser humano que está ali atendendo o corretor, ele não necessariamente vai conseguir saber, né, porque são muitos empreendimentos que estão sendo ofertados em lugares diferentes, com tipologias diferentes. Então, é impressionante aí o que a gente está vendo a inteligência artificial revolucionar. Agora, uma coisa que as pessoas sempre perguntam, né, Cláudio? Tá bom, mas então onde entra o ser humano nessa jornada? Vou dar um exemplo. A inteligência artificial nunca vai substituir a capacidade do ser humano de negociar, de conduzir uma visita. A hora que você abre uma porta e você vê a expressão da pessoa se encantando com aquele quarto, o ser humano consegue captar e direcionar a visita inteira de acordo com aquilo dali. Quando você está fazendo uma negociação e aí você fala, olha, você vai dar 5% de entrada, 3 anuais. Aí você já vê ali a pessoa, se ela ficou confortável. Isso é na linguagem corporal, você já sente que, ó... não... É um ser humano, entendeu? A identificação, né? A identificação, por exemplo, se alguém vai me atender, eu sou casado, tenho 2 filhos. Se alguém vai me atender e no meio da conversa, o corretor cita, poxa, porque meu filho adolescente, pô, já gerou identificação, já tem 2 adolescentes lá em casa. Então, no mínimo, nós vamos trocar experiência. Então, o ser humano, na nossa opinião, pensando como morada, a gente acredita que ele nunca vai ser substituído em atividades criativas, em atividades de negociação, em atividades que envolvem empatia. Né? Até porque a máquina não consegue se colocar no lugar do outro. Né? Não, e esse ponto acho que é fundamental. Eu também procuro sempre
colocar isso de uma forma muito clara, né? As pessoas, às vezes, enxergam a tecnologia, as ferramentas que estão sendo criadas, a própria inteligência artificial, como uma ameaça à sua profissão, né? Ao seu negócio, né? À sua especialidade. Quando, acho que você foi muito claro, né? A minha crença também é essa, é uma ferramenta, né? É uma ferramenta para ajudar você a ser mais produtivo, a ser mais assertivo, a ter uma jornada com menos atritos e percalços pelo caminho, mas eu concordo. A ideia, imagino que seja, né? Não é substituir o engenheiro, o arquiteto, o advogado, o corretor, mas sim ajudar esse profissional a desenvolver melhor o seu trabalho, porque tem questões que aí é da relação humana, né? Exatamente. E aumentar a produtividade. Eu acho que no final do dia nós estamos falando de aumentar a produtividade do ser humano, né? Então, assim, quando o pessoal sempre pergunta, né? A IA vai substituir o ser humano? Não. Mas algumas pessoas vão acabar sendo substituídas por outro ser humano que usa inteligência artificial, pelo nível de produtividade. Né? Então, assim, a gente usa a inteligência artificial pelo nosso time de inteligência artificial da Morada. Então, o nosso time de programadores é mais produtivo porque eles utilizam ferramentas de inteligência artificial. Né? Realmente é uma revolução. Né? Eu acho que quem não entender dessa forma, certamente vai ficar para trás. Bom, o Ramon sempre fala nas palestras, nas entrevistas, sobre o impacto do uso da inteligência artificial na prática para incorporadoras, corretores, como ele falou aqui, na indústria da construção civil como um todo. E a gente vai saber mais sobre isso já no próximo bloco. Fique conosco, não saia daí. Vamos continuar com esse papo com o Ramon Azevedo sobre inteligência artificial no mercado imobiliário e na indústria da construção civil. Quer estar entre os maiores líderes do setor da construção civil? Conheça os benefícios de ser um associado do Sinduscon Rio. Participação em todas as comissões técnicas. Participação no Constru Hub. Ações coletivas de assunto de interesse da construtora. Representação junto ao poder público federal, estadual e municipal. Seminários, palestras e webinários. Acesso aos informativos do Sinduscon e demais canais de comunicação. Orientação sobre documentação cartorária. Assessoria técnica gratuita de saúde e segurança técnica do trabalho e meio ambiente. Orientação jurídica gratuita nas áreas trabalhista, tributária e previdenciária. Desconto nas normas da ABNT. Acesso a indicadores setoriais. Locação de espaço na sede para eventos e reuniões com desconto. Gostou? Vem pro Sinduscon Rio, 21 2221 5225, 21 99140 7235. Estamos de volta com Sinduscast Rio, hoje recebendo o Ramon Azevedo, CEO da Morada e um especialista em inteligência artificial. A gente falou muito aqui sobre a inteligência artificial na jornada de venda, no apoio a imobiliárias, corretores, incorporadoras. E, obviamente, ela também está presente em outras áreas, né, em outras etapas da cadeia da indústria da construção civil, como projetos, execução, obras, prevenção de acidentes. A gente já está vendo isso também na prática, na construção civil, da mesma forma como você colocou aqui, que a gente já vê nessa jornada de compra e venda de imóveis. Sim, Cláudio, assim, a gente tem visto cada vez mais a aplicação da inteligência artificial em toda a cadeia. Toda a cadeia. Então, eu vou começar lá do primeiro passo. Sou um incorporador, quero fazer aquisição de um terreno. Sou uma indústria, quero construir um novo galpão, uma nova unidade fabril. Como que eu faço a análise daquele terreno? Como que é o melhor aproveitamento daquele terreno? Qual que é a expectativa de valorização daquela região? Quais problemas logísticos eu posso ter a partir daquela localidade? São todos questões e problemáticas, né, que a gente fala, que a inteligência artificial tem sido aplicado. Então, hoje você consegue chegar em algumas capitais do Brasil, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, passar o desenho de um terreno, subir aquele desenho, planta baixa, mais simples possível, para um algoritmo de inteligência artificial e falar, olha, eu quero construir aqui um galpão
um galpão para ser armazenamento de materiais de construção, por exemplo. Ok, em 5 minutos a inteligência artificial vai te gerar dezenas de opções de projeto. E aí, juntamente com isso, opções de análise de estudo de viabilidade econômica. Ah, mas não é residencial. Ok, residencial aqui, a lei de ocupação do solo é essa. Então é melhor você utilizar para Minha Casa Minha Vida, vão ser 8 unidades por andar, hipoteticamente, são 18 andares. Ou não, aqui tem que ser alto padrão, ou seja, você consegue construir projetos, né, utilizando inteligência artificial, gerando BIM, né, que são todas aquelas estruturas de dados para organização de projetos, e você fazer várias simulações em segundos. Isso muda completamente a dinâmica, por exemplo, de aquisição de terrenos. Sim. Porque se eu analisava um terreno, mandava para o meu time, ele trabalhava 1, 2 meses avaliando, eu consigo colocar uma proposta amanhã. Consigo colocar uma proposta daqui 30 minutos, baseado nos estudos usando inteligência artificial, né? Não, e você comentou aí sobre essa parte do projeto. Eu recentemente estive na Alemanha fazendo uma imersão internacional organizada pela FIRJAN e pelo IEL, e uma das visitas foi num escritório de arquitetura, né? Um escritório que é bem tradicional lá em Munique, a cidade onde nós fomos, e eles fazem grandes projetos. E aí ele trouxe exatamente a utilização hoje de inteligência artificial para testar oportunidades de desenhos e de ideias e tal, para depois, obviamente, decidida a ideia, né, definido qual o projeto, ele seguir. Mas é o que ele falou, e você aqui reforçou isso, né? Ele, em questão de minutos, ele traz inúmeras opções para o cliente dele para dizer, olha, cara, essas são as opções que a gente imagina ali. O que você acha? Né, o que, de repente, se não tivesse usando inteligência artificial e não tivesse toda essa base de dados ali, ele provavelmente ia demorar algumas semanas para dar todas essas opções para o cliente. Exatamente. E no momento que ele demonstrasse a opção, o cliente ia falar, mas e se tal coisa? Ele, não, peraí, deixa eu voltar, né? Então, assim, com a inteligência artificial, o e se é possível gerar uma nova versão, uma nova opção, né? Então, imagine o poder disso associado à defesa de um empreendimento junto ao investidor. Eu visualizo um empreendimento naquele local, eu gero aquilo com inteligência artificial. Além do projeto, a inteligência artificial gera um vídeo para mim baseado naquelas características e, se possível, eu coloco o investidor sentado na cadeira do vídeo entrando no futuro empreendimento que ele vai investir. Ou seja, muda completamente a dinâmica de negociação em projetos dessa natureza. Esse é um exemplo, né? Sim, não tenho dúvida. E pela tua experiência, né, e por tudo que você está vendo acontecer, como é que você acredita que a gente vai ter o impacto da inteligência artificial na profissão, né? Nas profissões que, no fundo, hoje compõem a indústria da construção civil, né? Seja o arquiteto, seja o engenheiro, seja o corretor, você já falou bastante aqui. Como que você acha que isso vai impactar esse profissional daqui a curto, médio prazo? Curto, médio prazo, né? Assim, vamos pensar quem está em obra primeiro. Acho que vale a pena fazer A gente falou muito, né, sobre corretor, sobre processo de venda. Vamos pegar o processo de construção. Imagine qual que é o potencial que existe na medida que você dispõe câmeras, seja no capacete, seja câmeras fixas em uma obra. Imagina o potencial que isso tem. Na medida que você coleta aquelas imagens e você analisa aquelas imagens com inteligência artificial, você começa a ganhar produtividade de profissionais de várias áreas. Primeiro, segurança do trabalho. Por que o Ramon está, nesse momento, naquela área da obra que ele não foi preparado, treinado, ele não está alocado e nem está preparado com o EPI para aquela região? Você consegue identificar isso em tempo real. Esse é um exemplo. Um segundo exemplo, como que você faz medição da necessidade de material hoje? Você tem um conferente, ele vai lá no estoque, com câmera você faz isso em tempo real. Olha, vai faltar tijolo no final de semana, pavimento para fazer o serviço. Exatamente, você está fazendo a instalação do azulejo, mas não vai ter azulejo no ritmo que está gastando. Então, informação. Outro detalhe, você pode fazer a demanda de compra automaticamente.
Ou seja, você pode coletar a informação, gerar a ordem para o comprador vai fazer uma análise, ou seja, ao invés dele ter que fazer a anotação, lançamento no sistema, aquilo já aparece automaticamente, ele analisa e comanda o processo de compra. Ele ganhou em produtividade, né? A gente pode fazer, por exemplo, redirecionamento de mão de obra, de acordo com o andamento da obra. Você consegue fazer redirecionamento de material, você consegue fazer reorganização de cronograma de obra em tempo real, que também é uma coisa super comum, né? Sim. Você tem uma experiência infinitamente maior do que a minha por acompanhar esse tipo de empreendimento. Ou seja, eu não preciso parar uma vez por mês, vamos recalcular. Não, eu estou monitorando em tempo real, eu estou acompanhando o andamento da obra, eu sei que aquilo vai estourar um prazo ou vai antecipar alguma atividade. Então, a inteligência artificial, na minha visão, ela entra aumentando a produtividade de todos esses profissionais. Segurança do trabalho, compra, monitoramento de obra, quem faz acompanhamento de projeto, de todas as etapas do processo de construção. E aí, baseado em captura de imagem em tempo real, né? Então, esse é um exemplo. Esse é um exemplo. Assim, existe um tipo, acho que parece um termo técnico, mas eu acho que ele está cada vez mais comum, que é o que a gente chama de inteligência artificial multimodal. Né? Inteligência artificial generativa, que é essa que a gente usa, tipo o ChatGPT, que gera texto, responde, etc. Ela começou respondendo texto, depois ela começou gerando imagem, hoje ela gera vídeo, ela gera áudio, mas ela também interpreta um áudio, também interpreta um vídeo, também interpreta uma imagem. Entendi. Isso quer dizer que em tempo real, se nós tivéssemos uma inteligência artificial monitorando a nossa gravação, ela ia estar falando, o Cláudio está sentado do lado esquerdo da mesa com a camisa amarela, o Ramon com a camisa azul, gesticulando. Aí ela falaria sobre o nosso nível de humor, olha, eles estão empolgados com inteligência artificial, etc. Ou seja, a inteligência artificial vai descrevendo aquele ambiente em tempo real. Captando a imagem e descrevendo o que está acontecendo. E se conectando aos sistemas já existentes nas construtoras, nas incorporadoras, que é o ponto fundamental. Assim, inteligência artificial não entrega bons resultados desconectado do resto do mundo de tecnologia. Ou seja, ela vai identificar, está faltando material. E aí? Né? Se for para ela imprimir um papel e alguém digitar, não teve ganho de produtividade. Ela tem que identificar, se conectar no sistema de compras, preencher aquela ordem de compra e passar para alguém aprovar. Aí ela gerou ganho de produtividade. Entendi. Né? Eu vi em algum momento, não sei em qual imersão que eu tive, um equipamento, mais ou menos nessa mesma linha que você falou, que espalhava câmeras pelo canteiro de obras e ela identificava nas imagens por onda de calor pessoas que poderiam estar em situação de risco na construção. Aí ela identificava e falou assim, olha, tem um operário que está no 5º andar lá trabalhando numa área de risco e ele tá ali sem EPI. Então, antecipadamente, cara, tira o cara de lá, chama ele, coloca o EPI... E aí se antecipando, usando imagem vamos dizer assim, a interpretação daquela imagem para gerar uma ação, que no caso específico sobre segurança do trabalho. Sobre segurança. Assim, a questão da compreensão da imagem, do vídeo, é fundamental nessa discussão. E por que isso é um desafio? Por exemplo, quando nós pegamos o nosso celular, nós tiramos uma foto, ele armazena um espaço pequenininho no seu celular. Todo mundo já teve essa experiência. Agora, se você coloca ele para filmar 5 minutos, 10 minutos, é um volume de dados muito grande, né? Sempre tem aquela pessoa que fala assim, nossa, eu tenho que apagar os vídeos do meu celular. Travou, né? Travou, né? Então, é muito mais fácil você compreender texto, um documento, é nível médio entender uma foto, é estático, e é um nível complexo de entender um vídeo, que é algo na linha do tempo. A inteligência artificial hoje tem essa capacidade. E isso é o que possibilita, por exemplo, aplicações de segurança no trabalho, mas também de veículos autônomos. Entendi. Porque o que o veículo autônomo, o carro, está fazendo? Ele está analisando... Só lembrando, veículo autônomo é o
aquele carro que a pessoa entra e não tem ninguém dirigindo. Exatamente. Parece cena do desenho Os Jacksons, né? Aquele desenho que a gente via antigamente, né? Então, o veículo que se move sem a necessidade de um motorista ali dedicado, né? O que aquele carro faz? Ele tem várias câmeras ao redor. Essas câmeras vão sendo interpretadas por inteligência artificial em tempo real, várias, dezenas de câmeras, indicando, olha, tem um ser humano aqui é a faixa, sinal, freia, tem um carro atrás. Então ela vai identificando essas situações. Agora, vamos jogar isso para construção. E aquela grua que você tem, que tem uma pessoa lá em cima, às vezes cansado, com dificuldade de visualizar e etc., ela pode ser cooperada ou operada por inteligência artificial. Sim. Ela pode se tornar um veículo autônomo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de grandes mineradoras, aqueles caminhões que levam 250, Sim. 300 toneladas, a mesma coisa. Eles podem ser cooperados, né? Ou seja, serem operados por um motorista com apoio à inteligência artificial ou 100% por inteligência artificial. Um exemplo de algoritmo relativamente simples hoje. Quando você entra em um caminhão de mineração, sobe a escadinha, né? Porque Sim. é um caminhão gigantesco, né? Que você senta no seu posto, ele faz a leitura da sua retina. Por quê? Cansaço. De acordo com a sua retina, de acordo com o seu olhar, ele consegue identificar, olha, o Ramon está cansado. Você não vai começar a trabalhar agora. Ou você está em uma situação de comportamento adulterado. Seja por bebida, Sim. seja por ilícitos, ou seja pelo cansaço, por falta de dormir. Você consegue ter essa identificação em tempo real, né? Então isso tem sido cada vez mais comum. Cada vez mais comum. Na época que a gente morava no Espírito Santo, meu pai, a história do meu pai, ele era carreteiro, né? Então era motorista de caminhão. E uma das atividades que ele fazia era de descarregar navios no porto. Então, quanto maior o tempo de um navio no porto, mais caro é aquele período Sim. do navio parado. Sim. Então, imagina... Descarregar rápido. Descarregar rápido. O que eles faziam? Trabalhavam uma semana inteira sem dormir. Uma semana inteira sem dormir. Eu não me lembro um caso que meu pai tenha relatado que durante esse período não tenha tido pelo menos 2 acidentes. Nível de cansaço, trabalho extremo, ou seja, todas as atividades que podem ter o apoio da inteligência artificial. Bom, você falou sobre o carro, né, que hoje ele é dirigido sem um motorista, né? Você tem essa experiência e, obviamente, isso vai impactar a relação com as cidades, com as pessoas, com os condomínios. Como é que você enxerga o papel da inteligência artificial nesse médio e longo prazo nas comunidades, né? Nos ambientes de cidades, de bairros, de condomínios, e como que isso vai afetar a vida das pessoas, né? Se isso é uma coisa ainda muito distante, se é uma coisa que a gente já consegue perceber em outros países. Como que você acha que vai ser a vida das pessoas nessas cidades cada vez mais inteligentes, usando, obviamente, inteligência artificial? Quando a gente fala de Brasil, né, Cláudio, acho que assim, a gente, infelizmente, ainda demora um pouco mais de tempo para adotar algumas tecnologias. Eu digo que no Brasil é fácil você prever o futuro, você não precisa comprar bola de cristal. Basta você olhar o que está acontecendo lá fora, que algum dia vai acontecer aqui, né? Exatamente. Então, assim, eu lembro que em 2018 eu tive na China, 18, antes da pandemia, né? E eu visitei algumas cidades que a gente usava 5G. E a gente estava discutindo o regulatório para fazer as licitações e concessões de 5G no Brasil. E eu lembro que na ocasião eu perguntei, mas como que tá esse negócio de 5G aqui na China, né? Aí o pessoal riu e falou assim, então, a gente tem 10 cidades com mais de 10 milhões de habitantes, 100% com 5G. Mas a gente está só testando, né? Então, assim, bom, mas assim, então eu acredito que, assim, no caso do Brasil, a gente vai começar em universos menores. Os condomínios primeiro, talvez depois bairros inteligentes, até que a gente consiga chegar no que é chamado de cidades inteligentes, né? Mas o conceito, ele é basicamente o mesmo. É um conceito que é chamado de gêmeo digital. O que é o conceito do gêmeo digital? Utilizando tecnologias diversas e principalmente inteligência artificial, você consegue criar um clone de um ambiente, ou seja, um clone de um condomínio. Então, isso quer dizer que no meu clone digital, no meu software que foi gerado, eu tenho portaria, eu tenho elevadores, eu tenho o uso de espaço comum, eu tenho o uso das garagens, eu tenho as câmeras de segurança, só que ao invés de ser um ambiente real, ele é um ambiente digital.
Por que isso é importante? Porque no gêmeo digital eu consigo simular. Se eu mudar a portaria do ponto A para o ponto B, o que acontece com o fluxo de pessoas? Eu consigo fazer isso no gêmeo digital sem ter que quebrar... Não, primeiro, sem ter que aprovar no condomínio, sem ter que quebrar uma portaria e construir outra. Eu faço a simulação. Ah, eu tive uma situação de risco, de segurança. Poxa, se alguém pular a cerca aqui, o que vai acontecer? Então, eu consigo simular ambiente de fluxo de pessoas, de uso de serviços, de consumo de serviços, consumo de energia, por exemplo, de água, de todos os recursos, de forma digital. E a partir daquele momento eu espelho isso para o condomínio. Pequenas aplicações já são realidade. Então, aplicações envolvendo segurança em condomínio, usando inteligência artificial, já é realidade. Sim. Então, tem pelo menos 4 ou 5 startups que me vêm aqui à mente no Brasil, que elas utilizam câmeras de segurança nas ruas e dentro dos condomínios com alertas baseados em inteligência artificial. A comunicação interna das pessoas de um condomínio, a mesma coisa. Compartilhamento de energia entre condôminos. Então, você tem uma pessoa que consome mais, uma pessoa que consome menos. Como que você faz um balanceamento para que os dois sejam beneficiados? Esse tipo de solução pontual a gente já vê no Brasil. Agora, de forma completamente integrada, a gente tem visto mais na indústria. Então, o conceito de gêmeo digital ele tem sido aplicado muito à indústria. A indústria simula a sua linha de produção em uma aplicação baseada em inteligência artificial e fala, olha, se eu acelerar, se eu reduzir, como fica a alocação das pessoas, mão de obra, problema logístico, coisas dessa natureza. Saindo desse micro-universo, é o que é possível fazer com bairros e é possível fazer com cidades. E aí, quando a gente entra em cidades, nós estamos falando de... toda a estrutura de logística e mobilidade pode ser direcionada e reorganizada em tempo real por inteligência artificial. Programação dos sinais. Você pode ter as vias com velocidade máxima dinâmica de acordo com o momento do trânsito e o direcionamento do trânsito com base nisso. Você pode ter a alocação do transporte público de acordo com a análise de dados. Você pode redirecionar viaturas em segurança pública de acordo com o que está acontecendo naquele momento. Ou seja, nós estamos falando que não tem limite, né? É algo muito futurista, assim, né? Mas que começa a fazer parte da nossa realidade. Em São Paulo, teve uma iniciativa alguns anos atrás, e eu não sei por que ela foi encerrada, onde a prefeitura ela começou a compartilhar os dados dos dispositivos inteligentes da cidade. Explico. O que é um dispositivo inteligente na cidade? Um ônibus. O ônibus tem traqueamento GPS, e ali você sabe a velocidade e o caminho dele. Você sabe quando o sinal apagou, ou ficou vermelho, ficou laranja, ficou verde. Você sabe qual que é o fluxo de carros baseado nas câmeras de monitoramento. Em um determinado momento, a Prefeitura de São Paulo abriu isso para a comunidade de tecnologia, no sentido de desenvolvam aplicações para otimizar a vida do cidadão. Mas não sei por que isso foi fechado. Mas esse é um caminho, né? Você compartilhar dados não identificados. Você nunca pode identificar quem que é o ser humano envolvido naquela situação, mas você consegue analisar os comportamentos e, com base nisso, gerar melhoria para a população de forma geral. Né? Você me lembrou, eu também nessa recente viagem aí para a Alemanha, eu tive a oportunidade de ver algumas soluções em saneamento usando o gêmeo digital. Para você que está nos ouvindo, o gêmeo digital nada mais é do que uma cópia da realidade, só que de uma forma virtual. Então você imagina que você tenha hoje uma obra fisicamente lá existindo e aí você cria essa mesma obra no ambiente digital, no ambiente virtual. E através desse gêmeo digital, dessa cópia da obra real no ambiente virtual, você faz vários testes sem impactar a obra na realidade, né? Então o que eles tinham lá? Eles tinham todo o monitoramento das redes, água, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, e eles tinham no gêmeo digital a mesma rede e eles faziam as simulações no gêmeo digital. Né? Se eu aumentar a pressão dessa bomba, se eu desligar essa elevatória, se eu aumentar a vazão dessa tubulação, qual é o impacto, o que acontece? Opa, vai melhorar. E aí eu aplico na prática. Não vai funcionar, então morre por aqui. Então você citou, acho que... E na nossa indústria, então, que tem ciclos longos, tem projetos complexos, principalmente na parte de infraestrutura, eu não tenho dúvida que o gêmeo digital é
é uma solução para a gente melhorar em muito, né, os projetos, a execução, de forma a você diminuir o erro, né? Porque são muitas oportunidades de erro que você pode reduzir no utilização otimizando dessas. as estruturas, né? Otimizar, de fato, as estruturas. Alguns anos atrás, a gente desenvolveu um projeto pela Kunume, não pela Morada, empresa anterior de inteligência artificial, ligada a estações de tratamento de esgoto, né? E estações de tratamento de água. Então, basicamente, é a ETA e o ET, né? A água que entra, a água que sai de uma cidade. Então, não vou entrar nos detalhes, questão de sigilo, mas uma grande cidade da região norte do Brasil, a gente começou a monitorar com inteligência artificial o fluxo de água, entrada, tratamento de água, né? E ali a gente foi percebendo como que a água era tratada, né? Como que ela era tratada? Basicamente, uma pessoa ficava em cima de uma ponte, ela ficava olhando... hoje está mais clara a água. Não, está mais turva. Pegava um balde, 5 baldes de produto. Químico. Não, é químico. Não, 3 baldes. Mudava a pessoa. E aquele era o formato. Era o formato. E aí o desafio foi, como que a gente otimiza esse processo? E a gente foi então utilizar a inteligência artificial para fazer isso, simplificando, né? Eles gastavam 70% mais produto químico do que era necessário para manter a qualidade da água. Sim, imagino. Então, assim, nós estamos pegando de um exemplo, assim, super pontual. Agora, imaginem uma cadeia de uma cidade inteira, quantas oportunidades de otimização, de fato, nós temos, né? Acho que é um mar de oportunidades que a gente tem para melhorar, principalmente indústrias como a nossa da construção civil, que tem muito recurso envolvido, muito tempo na execução dos projetos. E aí, quando você fala de melhoria de produtividade, a gente pode, inclusive, diminuir a necessidade de mão de obra, que hoje é um desafio, formação de mão de obra. Olhando toda essa tua experiência, Ramon, aí em inteligência artificial e olhando para frente, onde você acha que a inteligência artificial vai mais impactar as pessoas nos próximos anos? E como isso você acredita que vai afetar as profissões, as principais profissões, inclusive, de repente, criando profissões que hoje não existem? Como que você vê isso olhando para frente? Eu acho assim, Cláudio, o principal impacto vai ser, sem dúvida nenhuma, para quem ficar fora dessa história. Quem ficar fora. Então, assim, eu lembro quando lançou o WhatsApp, tinha um grupo bem grande de pessoas que falavam, eu não vou usar esse negócio. Não vou usar e tem problema de segurança e não sei o quê. Hoje é impossível não utilizar o WhatsApp. Então, assim, a gente está chegando em um momento de inteligência artificial que está muito próximo de não ter como não usar. Na verdade, todo mundo usa. Você não percebe, mas você usa. Quando você pega seu celular da Apple e foca uma imagem, quem faz o foco da imagem para você é a inteligência artificial. Você já está usando. Quando você está em um Instagram, um Facebook, um TikTok, quem prioriza o conteúdo que você visualiza é a inteligência artificial. A questão é que, para mim, o maior impacto ele vai ser para qualquer profissão que o profissional não esteja incluído nessa jornada. E aí, a dica é muito simples. Começa a usar. Instala um chat GPT no seu celular e começa a compartilhar o dia a dia com ele. Começa a fazer perguntas. Começa a entender como você se relaciona com a inteligência artificial. Baixa um aplicativo diferente. Faz uma sugestão no seu trabalho, né? Eu estou fazendo um experimento pessoal agora. Tem uma semana. O chat GPT agora é meu nutricionista. Nutricionista. Então, eu peguei meus exames de sangue, anexei ali, tá tudo bem, não tem nada de risco. Então, controlado o experimento, né? Coloquei meus objetivos e ele faz a minha planilha nutricional. Eu termino de fazer uma refeição, eu mando uma foto para ele, ele já fala o que deu certo, o que não deu. Às vezes eu vou lá na geladeira, tiro uma foto e falo, cara, só tem isso aqui. E aí, me dá uma ajuda, que eu faço, né? Então, assim, cada pessoa pode construir seus próprios experimentos. Porque o princípio de utilização de inteligência artificial nas empresas é o mesmo do nosso uso pessoal. Então, quanto maior o nível de exposição que nós temos à tecnologia, maior a chance de nós utilizarmos ela com ganho de produtividade no futuro. Aí, essa discussão, ela vira uma discussão em outro nível. Porque você já tendo familiaridade, você já conseguindo entender a tecnologia, você vai adotar a tecnologia e ganhar produtividade. Vai surgir uma nova profissão e você vai se adaptar a ela. Agora, se você está completamente fora, o nível de adaptação é muito mais complicado. E aí tem um ponto muito importante. Assim,
A gente comentou lá no início. Inteligência artificial vem por 3 fatores: computadores, algoritmos e dados. A corrida dos computadores, nós já perdemos. Não é uma corrida que nós, como Brasil, nesse momento, a gente consiga concorrer, né? Então a gente está aí, talvez, algumas décadas atrás. Ok, vamos comprar equipamento pronto e está tudo bem. Sim. Os algoritmos, em geral, eles são de domínio público. Open source, que a gente chama, né? Código aberto. Então, com o passar do tempo, você consegue absorver aquilo dali usando inteligência artificial. E a gente falou sobre a importância dos dados. Mas eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe. Qual lugar no mundo tem um sistema jurídico como o do Brasil? Nenhum. Nenhum. Trabalhista, então? Sem chance nenhuma. Qual lugar no mundo tem um sistema de saúde com as características brasileiras? Qual lugar no mundo tem uma área de construção civil com as características brasileiras e um mercado imobiliário como o nosso? Isso quer dizer que aí tem uma mega oportunidade. Porque não vai ter um gringo desenvolvendo uma tecnologia para o sistema tributário brasileiro. Não. Quem tem que construir somos nós. Não vai ter um gringo que vai desenvolver uma solução para o mercado imobiliário e que vai atender Minha Casa Minha Vida, falando sobre pró-soluto e evolução de obra. Isso não vai acontecer. Então, aí tem uma grande oportunidade. Nós somos 220 milhões de brasileiros acumulando dados todos os dias com necessidades bastante específicas e com uma carência de ganho de produtividade gigantesco. Então, assim, você tendo cada vez mais familiaridade com a tecnologia e tendo uma visão crítica sobre os problemas que são problemas únicos do Brasil, você vai estar encontrando grandes oportunidades para você atacar. Né? Então, talvez está aí a dica, né? A gente ficar atento ao que é característica específica nossa no Brasil, entender como que pode começar a usar a tecnologia da forma mais simples possível, mas ir sendo inserido nesse mercado que, na minha opinião, é inevitável. O que nós estamos vendo hoje, em termos de inteligência artificial, é uma parte muito pequena do que vem pela frente. Então, só assim, o começo. O pessoal fala assim, é o primeiro degrau, daqui a pouco a gente vai ter subido o primeiro degrau. A gente ainda não chegou nem no primeiro degrau. Né? Quando as máquinas, robôs começarem a ficar mais baratos, aí a conversa vira outra. Né? A tecnologia começar a ser mais acessível, né? Exatamente, de uma forma geral. Então, assim, a dica aqui para quem está nos ouvindo, né, de uma forma geral, né, utilizem a inteligência artificial. Baixe um ChatGPT, um Perplexity. Pesquisa na internet assim, melhores ferramentas gratuitas de inteligência artificial. Baixa, coloca no seu computador, gera uma imagem, gera um texto, gera um vídeo. Experimenta, só usa. Com o passar do tempo, você vai pensar, poxa, se eu usar dessa forma no meu trabalho, eu ganho produtividade. Ponto. Entendi. Se eu usar dessa forma, eu ganho... E aí as coisas naturalmente vão surgindo, né? Cara, Ramon, incrível o nosso papo. Né, a oportunidade de ouvir uma pessoa com tanto conhecimento num assunto, numa área que é a moda, né? Hoje, falar sobre inteligência artificial ou entender um pouco sobre inteligência artificial, acho que é a ambição, é o desejo, é a vontade de todo mundo. Na indústria da construção civil não seria diferente. Se a gente, né, hoje, se as pessoas que estão aqui... que estiverem nos ouvindo, assistindo, quiserem conhecer um pouco mais sobre a Morada, sobre a MIA, sobre o uso de inteligência artificial na indústria da construção civil, como é que ela pode fazer contato com você? Como é que ela pode entender melhor? Qual é o caminho que você indica para essas pessoas? Claro. Bom, eu, em geral, publico conteúdo no LinkedIn. Então, no LinkedIn, meu perfil é Ramon Azevedo. Então, a gente publica uma série de estudos sobre a utilização de inteligência artificial e a sua aplicação no mercado imobiliário e de construção também de uma forma geral. Então, Ramon Azevedo no LinkedIn, né? E a Morada, a gente utiliza 2 canais. Basicamente, o LinkedIn é o morada.ai, de AI, né, em inglês, morada.ai, ou no Instagram, que é o morada-ai. Então, ali a gente também publica alguns estudos, novidades a respeito da tecnologia de uma forma geral. Diariamente, a gente recebe contato de pessoas perguntando sobre inteligência artificial, aplicação. E, assim, nós somos um time que tem um princípio básico muito interessante, né? Que é o princípio do give first, né? Então, assim, a gente contribui primeiro com as pessoas, a gente entrega o conteúdo da forma como a gente puder para ajudar. E, quem sabe, no futuro isso gera oportunidade de negócio ou não, e tá tudo bem, né? Democratizar o conhecimento de vocês. Exatamente.
Exatamente. Então, assim, é um time 100% aberto. É muito comum encontrar alguém da morada dando uma palestra em algum evento de forma voluntária, como forma de divulgação da tecnologia, das aplicações de uma forma geral. Bom, então já vai ficar aqui o nosso convite para você participar do nosso Rio Construção Summit, um evento que vai acontecer em setembro. Certamente, inteligência artificial vai ser um dos temas e eu espero contar também com você para poder falar para as pessoas, né? Um evento que vai ter... Na última edição tiveram mais de 10 mil pessoas durante 3 dias. Muitas dessas 10 mil pessoas estudantes universitários. Então, para a gente vai ser um prazer contar com você. Já pode colocar aí na sua agenda. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Tenho certeza que a gente teve um episódio hoje rico em informação e novidade. Estamos nas redes sociais do Sinduscom Rio, nas plataformas de parceiros, nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer. Continue nos seguindo, continue nos acompanhando, dê lá 5 estrelas, faz um joinha e até o próximo Sinduscast Rio.